Hoje estamos de volta falando com vocês no nosso Pode Gestar com um assunto altamente interessante, que todo mundo tem curiosidade de saber, que são as alterações psiquiátricas muito comuns na gravidez e principalmente no pós-parto. A gente tem aqui hoje para conversar com a gente o Dr. Jales Clemente, que é psiquiatra, e ele vai bater um papo. A gente vai conversar sobre essas alterações que a gente vê, né, muito frequente no consultório, algumas que são tabus em relação ao uso de medicação, quando a gente continua, quando a gente precisa parar. Então, vamos pedir para ele se apresentar aqui um pouquinho para vocês e a gente vai começar a conversar sobre esse assunto. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, Priscila, Rimena. Eu sou Jales, eu sou médico psiquiatra. Há 10 anos eu atuo. Eu não tenho uma prática psiquiátrica em nenhuma maternidade, mas a gente acaba recebendo, né, as gestantes, as puérperas e também as mulheres que desejam engravidar, né, e que tem alguma... Eu gostei que Rimena falou assim, né, vamos falar sobre problemas psiquiátricos, né, porque o tema mais amplo seria assim, a saúde mental da mulher, mas só que para o psiquiatra, saúde mental da mulher é um tema já amplo demais. Então, quando você fala psiquiátrico, é porque a gente pode focar em doenças, né? Em doenças, em problemas que exigem até, às vezes, o uso de medicação. Não é isso? E que são muito tabus, né? Muitas vezes a gente fala assim, é porque é uma tristeza prolongada. Às vezes a gente tem até receio de dar o nome, né, à doença, como se fosse alguma coisa que a gente conseguisse, assim, controlar, e nem sempre a gente assume que realmente, como a gente assume muitas vezes que tem uma pressão alta, uma diabetes, às vezes a gente não assume que tem uma depressão, uma ansiedade que precisa de acompanhamento e Às vezes tratamento. é um problema de aceitação da paciente e do colega que está acompanhando, né? Sim. Às vezes é um embatezinho. E eu tenho muito contato com elas duas, né? E, assim, mas a gente conversa muito com Priscila sobre a importância da obstetra prescrever essas medicações, porque se você é a médica da paciente, você já não é tão difícil assim você reconhecer que ela está deprimida, até porque você vem acompanhando ela, né, durante todo o processo. E ela confia muito mais em você, porque essa coisa de encaminhar para um psiquiatra, para o psiquiatra, é só se for um caso assim muito de difícil manejo, que envolva o uso de medicações que não esteja dando um bom resultado, mais resistente e tudo. E mesmo assim, às vezes até mais importante vocês pedirem uma opinião da gente, até de maneira informal, pelo WhatsApp ou tudo, do que querer que o psiquiatra também seja um médico ali daquela mulher, né? Eu acho, claro que é importante, não quero diminuir minha profissão. Mas a obstetra, ela tem que estar capacitada a prescrever esses medicamentos e, se precisar de uma consultoria, assim, né? É um tratamento conjunto, né? Não é só mandar e toma que o problema é teu. Tem que abraçar também a causa, eu acho. E assim, eu acho que falando em pensar em engravidar, vamos começar assim, acho que da longa estrada, né, que uma mulher passa pela vida. Eu acho que pensando em engravidar, né? Algumas pacientes que fazem já uso de medicação, sempre ela precisa parar, às vezes ela precisa só trocar. O que é que a gente poderia aí recomendar, né, para as nossas pacientes que estão assistindo, tão curiosas nesse assunto? Olha, os principais medos, as pessoas já têm medo de tomar remédio controlado de uma maneira muito óbvia, né? E nem não gostariam, não querem. Mas aquelas que estão tomando a medicação, se estiver dando tudo certo, né? Vai ser muito difícil a gente trocar essa medicação, a não ser que sejam medicações proibitivas na gravidez. Porque o risco é o quê? De alterar o desenvolvimento do feto, né? Do desenvolvimento dele na barriga da mãe lá. Ou de depois ter um problema durante o parto. Alguns medicamentos podem atrapalhar o parto em si. E outras pessoas se preocupam com o desenvolvimento de doenças de desenvolvimento depois do parto, no puerpério, o bebê nasceu. Será que meu bebê pode ter autismo por causa do uso de medicações? Será que ele vai ficar dependente também desse remédio e ele vai ter que tomar essa medicação? Então são esses 3 riscos, né? Ou a associação de doenças também. Tem as gestantes que têm outras doenças e aí se há uma comorbidade, uso de medicações em conjunto, também a gente tem que pensar se esses medicamentos estão adequados. Então, a decisão em conjunto, né, da gente com as que querem engravidar, doutor Jales, eu posso engravidar, eu vou começar esse tratamento, e se eu quiser engravidar, olha,
vamos resolver o seu problema aqui, que é sua depressão, sua ansiedade, até porque o transtorno mental, a doença psiquiátrica, ela vai afetar muito mais, eu acho, que uma gravidez bem cuidada, uma gestação bem cuidada, do que qualquer uso de medicação, né? Esse remédio ele é 100% seguro? Não, não existe remédio 100% seguro, mas a gestação também deve ter aí 1 milhão de coisas que não são 100% seguras e a gestante nem sabe, né? Mas tem remédios que são muito seguros durante a gestação e até durante a amamentação, e aí essas que a gente tem que se apegar mais, né, do que... O maior risco que eu vejo, assim, da gestação não é nem tanto a questão dos remédios, mas é de desestabilizar, né, uma situação, um quadro emocional daquela mulher. Eu acho que isso é mais preocupante porque eu não sei como é que a visão de vocês, claro, é muito mais especializada do que a minha, mas como as mulheres encaram a gestação, né? Eu estava conversando com uma paciente minha ontem sobre isso e ela disse que ela ainda acha que a gestação é uma doença, né? Assim, ela acha que está doente, assim. E, bom, não é bem assim, né? A gestação, eu acho que vocês fazem partos de... Não sei quantos por cento das pessoas têm complicação, mas, de uma maneira geral, acho que segue tudo bem. Porque depende muito, eu acho, que do jeito que a pessoa encara, tudo na vida, né? Mas ela encarar, às vezes, um inchaço, um edema, uma dor de cabeça, uma dor mamária, ela achar que aquilo é uma doença, ela vai encarar como uma doença. Mas outra, se tiver uma cabeça de uma maneira diferente, ela vai dizer, não, isso aqui acontece na gravidez, vai passar e eu vou seguir. Então, acho que tudo depende do jeito que a pessoa encara aquela situação. E na gravidez, do mesmo jeito. Eu acho que as principais patologias que a gente recebe no consultório, que pacientes que querem engravidar, eu acho transtorno de ansiedade, depressão e bipolaridade, né, um para o outro, eu acho que são as mais frequentes. Eu não estou lembrando aqui Não, com certeza, assim, mulheres que usam, por exemplo, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, todas essas que desejam engravidar, se já tem um tempo suficiente de tratamento, vamos lá, 6 meses, é o primeiro episódio de pânico que ela teve, né? Ou então ela é uma pessoa ansiosa e está usando medicação para facilitar. Esses medicamentos, eles podem ser descontinuados também. Não é obrigatoriamente ela ter que continuar tomando o remédio, porque já pode ter feito um tempo. Mas, claro, tem pacientes que já tomam medicamento há 10 anos e cada vez que tenta tirar, volta a ter crise de pânico. Essas não vão poder parar. E sem falar que, assim, existem tratamentos psicológicos, né, que têm um efeito tão potente quanto um tratamento medicamentoso. Então, alguns pacientes podem intensificar as terapias, a psicoterapia cognitivo-comportamental principalmente, e isso diminuir a chance, a necessidade de uso de um medicamento. Além da outra parte, né? A parte de atividade física, a parte de acompanhamento, de ver como é que é essa rede dela de apoio, entendeu? Se tem, se não tem, porque tudo isso a gente sabe que é fator que pode complicar. E eu acho também importante falar para a paciente que aqueles primeiro trimestre existem alterações hormonais naturais da gravidez que podem desencadear realmente piora de uma situação que estava estável. Então, conversar com ela e meio que preparar ela para aquele períodozinho, aquele período que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, que se a paciente está um pouco instável, com piora da ansiedade, não é o momento da gente fazer desmame, entendeu, da medicação, que a gente pode realmente ter uma recaída. E aí, as maioria das medicações, por exemplo, a sertralina, que é uma medicação que a gente usa muito, ela leva um tempo de ação. Então, você suspender ela agora, né, ela pode ter até efeito, né, de piora, e recomeçar, vão ser mais 10, 15 dias que a gente vai ter aí para começar a ter algum efeito. E eu acho muito para uma paciente que está naquele primeiro trimestre com mais descontrole, né, da ansiedade. Acho que é importante falar. Mas acho... Rimena, fala, Rimena. Não, acho que um recado bem importante é assim, não se automedicar ou suspender por conta própria, né? Por conta própria a medicação. Eu acabo vendo muito isso, talvez menos no consultório da ultrassonografia, mas no pronto-socorro, por exemplo, da maternidade que eu dou plantão, os pacientes simplesmente, não, eu parei. Eu parei porque eu fiquei com medo e aconteceu alguma coisa com meu bebê e de repente ela aparece até com, né, aquela crise de pânico, você vê que ela está altamente ansiosa, às vezes está com a pressão alta, sem histórico de pressão alta, está taquicárdica, e você vê que realmente ela não deveria ter parado, né? Então, a suspensão da medicação às vezes é tão ruim quanto a automedicação, né? Tem uma pessoa com fome aqui, não tem?
E nem é. E nem é. Peraí, precisa pegar minha Você, concentração não. aqui agora. A suspensão da medicação. Que é pior. Então acho As que orientações. Bom, então o recado é não suspenda os medicamentos se não tiver com orientação médica, porque tem isso que a Priscila falou da retirada dos remédios diminuírem, ter um efeito da retirada, você pode ter uma recaída, uma recidiva ou até mesmo a ausência do remédio. Porque isso tudo vai ser resolvido com calma, né? Assim, acho que não precisa ter pressa, né? Tem alguns remédios, sim, que sua obstetra ela vai saber que esse remédio é proibido na gravidez. E aí sim ela vai orientar. Até pelo WhatsApp mesmo vai dizer, suspenda e procura ajuda imediatamente. E outra coisa, remédio também que a gente tá vendo muito para escrever, para dormir, né? Pacientes com descontrole de insônia, né, ou enfim, aí eu tô vendo muito isso, elas já virem pra gente, pra primeira consulta, já usando algumas medicações, e aí elas ficam realmente com muito receio, e tem medicações que a gente consegue usar para casos graves, obviamente, né, depois que a gente já fez aquelas mudanças de hábito que ajudam muito. A gente está falando bastante da gravidez, mas eu acho que eu queria tocar num ponto que para mim é primordial. Eu acho que toda mulher que já esteve grávida e teve seu filho deve ter passado em maior ou menor grau pelo puerpério, assim, a gente fala o blues puerperal, né? Aquela tristeza que pode ser uma tristeza leve ou pode até recair em casos de depressão ou psicose pós-parto, que são muito frequentes. E eu acho que até hoje em dia se fala bastante, mas ainda aquela mulher muitas vezes não tem noção do que está passando, não consegue pedir ajuda. E eu acho que a gente queria que você falasse um pouquinho assim dessa parte do pós-parto, assim. Está iniciando a diferenciação, né, do blue para a depressão em si. Fala aí do blue, eu não... O blue puerperal é uma alteração que é devido à queda de progesterona abrupta, né, por causa da saída da placenta, e é um período que a gente considera de 2-3 semanas no pós-parto, imediato, em que isso vai fazer com essas alterações hormonais que a paciente tem uma labilidade emocional, ela fica mais chorosa, ela fica se sentindo mais triste mesmo, entendeu? Insegura. Que não vai dar conta. Exatamente. Aí junta tudo isso do blue, porque você não consegue dormir, não come direito, não descansa, né? Aquela coisa frenética das 3 primeiras semanas. Uma rotina que eu digo a elas que, enfim, a gente em São Paulo dei vários plantões caóticos, uma maternidade sem nada se compara aos 15 primeiros dias de um bebê em casa. Eu sempre falo isso para elas. Não tem plantão, não tem nada que compare, não. E aí isso, às vezes, a paciente tem uma sensação, e é importante hoje em dia, cada vez mais a gente falar isso no consultório. E aí, quando passa desse período, né, e a paciente tá piorando os sintomas, é que a gente pensa que a paciente realmente pode estar evoluindo para um humor depressivo mais grave. Claro que os critérios clínicos, assim, vocês são mais subjetivos na prática, né, como você está falando. Mas esse período das 2 a 3 semanas, vocês respeitam bastante, assim, a mulher que acabou de ter neném lá, vocês respeitam muito esse período de 2 a 3 semanas? Ou você tem alguma coisa que faz você, chama atenção para vocês? Não, olha, já vou iniciar tratamento. Eu acho que a tendência nessas 2, 3 semanas de afastamento do bebê, entendeu? De começar a falar coisas sem conexão, e eu acho que isso já me chama mais atenção, porque ela pode estar evoluindo até para uma psicose, entendeu? Então, nesse período, você vê que é uma coisa diferente, ela não quer nenhuma relação com o bebê, ela sempre está pedindo para outra pessoa uma rejeição, entendeu? Então, isso daí já me chama um pouquinho mais de atenção, porque mesmo que você esteja sofrida, cansada, morta, entendeu? Mas você quer seu bebê aqui do lado, você quer ele pertinho de você quer cuidar, né? Então, eu acho que isso daí me chama mais atenção. Então, porque, assim, o tratamento dessa fase, assim, né, não exigiria tratamento farmacológico se for um blue, né, puerperal, como você está dizendo. Mas o que está falando, assim, a funcionalidade da puérpera, da mulher que teve um neném, se ela tem que ter um mínimo ali, um critério mínimo para que ela esteja cuidando do bebê, se cuidando. Se for abaixo disso, você já está considerando que há um risco maior, que é melhor iniciar um tratamento.
Mas se ela cuida do bebê, mas tá cuidando, mas com muita dificuldade, né? E também com muita dificuldade até de receber ajuda, né? Porque eu acho que esse é um dos problemas que eu vejo nas mulheres que têm filhos, assim. Algumas estão super atarefadas, mas elas não aceitam que ninguém ajude no cuidado do bebê delas. Isso eu acho um sintoma muito grave, assim, né? Da gestação. Então, essas que estão conseguindo, mas que passam as 2 semanas, aí é um critério de tempo também, né? Para se fazer a prescrição de um medicamento. Mas quem está com depressão, né? Quer melhorar o mais rápido possível, assim como várias outras doenças. E no Brasil nós não temos as medicações como a zuranolona, né? Tem outro também que são análogos de hormônios que tratam esses quadros depressivos de uma maneira muito mais rápida. Mas, então a puérpera teria que esperar talvez aí umas 2 semanas para ter alguma melhora. Isso é muito tempo para um bebê, esperar que a mãe se recupere e tal. Então a gente já tem no Brasil hoje, por exemplo, a acetamina, né, que é um medicamento também que pode ser aplicado, tem o spray nasal, tem a via intravenosa e até a subcutânea também, que também recupera o humor de uma forma muito mais rápida, né. Essa é uma decisão que é muito difícil, porque, assim, esses remédios, assim, se o médico... eu vou passar esse remédio, ela vai tomar, né? Então, entra a opinião dela, do marido, da sogra, do sogro, do vizinho, da mãe, todo mundo tem que opinar ali, acaba, né? Porque não envolve só a vida dela, mas envolve a vida do bebê que nasceu também. Então, a sogra se vê no direito de dizer que ela também tem que se tratar e tudo mais, né? Eu acho que essa é a grande barreira do tratamento da depressão puerperal, sem falar da psicose, né? A psicose não tem que discutir, tem que tratar imediatamente e tudo. Sim. Às vezes até interna, né? Isso. Às vezes até internar, né? Mas e uma outra coisa difícil é no momento em que você tem que separar o bebê dessa mãe, né? Assim, se há um risco de vida para ambos, né? A gente às vezes tem que fazer essa separação. Isso dói bastante para a gente também, que é médico, né? Então, essa coisa da depressão, reconhecer os sintomas para nós que estamos de fora, super fácil, tranquilo, o médico já está acostumado. Para quem está passando por aquele momento, associa mais que é um momento da vida que ela está vivendo e tudo, não reconhece. Mas aí tem a arte de vocês, como obstetras e médicas, né, de prescrever e fazer com que esse tratamento seja efetivado, né? Essa é a parte da depressão. Já na psicose, não. A psicose puerperal, que muitas pessoas chamam a psicose puerperal de depressão pós-parto também, né? Mas é bem diferente. A psicose envolve sintomas em que há uma quebra do entendimento da mulher com relação à realidade. Então, tem os delírios, tem as alucinações, ou tem o comportamento catatônico, o comportamento desorganizado. Então, é muito mais fácil você identificar também esses sintomas. E aí não tem o que se discutir, tem que se usar a medicação, né? E aí vem os antipsicóticos e tem vários, assim, que você pode usar nesse momento. Mas, de repente, a gente pode trazer uma espécie de uma novidade, que, assim, eu também acho que tem que ser muito assertiva, tem que ser muito rápido esse efeito. Existem as medicações de depósito, né? Que são, por exemplo, haloperidol, decanoato, existe o Invega, que é a paliperidona, injetável você aplica uma injeção e ela vai durar ali 15 dias, um mês, o efeito. Porque você garantir que essa pessoa vai tomar um remédio é meio difícil. E a injeção não, você garante, né, que ela está tomando alguma medicação. Sim. Eu, como médico, se eu fosse um médico obstetra ou um psiquiatra que vai avaliar uma paciente que está numa psicose, com certeza indicaria essa medicação, essas medicações de depósito, né, para essas pacientes, pelo risco de não adesão ao tratamento. Porque o paciente já está desorganizado, ele já não tem a capacidade de tomar uma decisão ali, né? E a vida de todo mundo fica desorganizada, né, quando o bebê nasce, né? Porque tem que cuidar de uma pessoa, de outra, os sentimentos, as emoções de raiva, de alegria, de irritabilidade, ausência de sono, outros filhos, né? Tudo se mistura, né? E uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, ultimamente, que está crescendo, inclusive os pedidos que chegam, é a questão da exigência da sociedade, da família, do papagaio, periquito, ela tem que amamentar exclusiva, entendeu? Então, o que eu recebo, às vezes, de pedidos de pacientes desesperadas, doutora Priscila, pelo amor de Deus, ou a senhora me dá um antidepressivo, que eu não estou aguentando mais, ou me dá um remédio para parar o leite, eu não aguento mais. Então,
quando você vai, isso é muito comum, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Ela acha que só ali, não, eu sou diferente de todo mundo, porque eu tô dentro de dificuldade, eu não tô conseguindo, não mama, passa 2 horas, aquela confusão mal do mundo, o menino ganha peso. E eu digo pra ela, não é pra ser assim, entendeu? Seu bebê pensa que ele não quer uma mãe assim, ele quer você bem. E se você não tá dando certo desse jeito, a gente vai tentar um plano B, a gente vai tentar um plano C. Mas partir assim para o tudo ou nada, eu acho, eu vejo muito essa tristeza delas, né? É porque parece que assim, é como se a vida, e obviamente a gestação, tivesse que seguir um script. Então, sua gestação vai ser assim, vai ser perfeita, você não vai ter nada, você vai engordar tantos quilos, não vai ter nenhuma comorbidade, de repente seu parto vai ser assim, porque você idealizou, então você... Vamos lá, digamos que você tem um desejo muito grande de um parto normal. Então, seu parto tem que ser normal e você vai chegar na maternidade com 6, 7 centímetros. E parece que se as coisas não ocorrerem conforme você idealizou, e às vezes a idealização nem é sua, é da sociedade, né? E aí depois, nasceu. E aí agora eu vou amamentar exclusivamente, porque parece que só é mãe que amamenta exclusivamente depois de ter tido um parto normal. Tem todo um roteiro. E se o roteiro não seguir, né, aquela peça, pronto. Então, parece que nada vai dar certo. E não é por aí. Eu acho que a gente bate muito nessa tecla. O que é o importante é você estar bem, seu bebê está bem, independente de ter sido um parto normal ou cesárea. Você vai tentar, é seu desejo, você quer tentar amamentar? Ótimo, tente. Conseguiu? Ótimo, não conseguiu. E lembrar que cada gestação é única. Eu, por exemplo, não sei como foi seus casos, mas minha primeira filha eu amamentei exclusivamente 6 meses, uma maravilha. Meu segundo filho eu não consegui. E isso me doía muito. Eu me lembro claramente assim que eu não conseguia dar a mamadeira para ele. Porque parecia que eu estava dando um veneno para o menino, porque eu estava botando. E olha que eu tirava o meu leite e botava na mamadeira. Mas o fato de o menino estar tomando o meu leite numa mamadeira, parecia, entende? E assim, eu gosto de dividir isso porque foi coisas que eu passei. Então, realmente, parece que se as coisas não seguirem aquilo que você idealizou, parece que não estão dando certo. E estão dando certo. Então, a gente tem que enfatizar que vamos tentar fazer um planejamento. Se não for por esse caminho, vai por outro, mas vai dar certo. E, Jaline, durante o pré-natal, você vê algum sinal que a colega, enfim, que possa nos ajudar a identificar aquela paciente de mais risco? Porque eu acho isso importante. Porque a gente tem 9 meses ali de acompanhamento. A gente acaba conhecendo. Eu conheço a família, conheço o marido, conheço ela, o jeito que ela chega, o jeito... Então, algum sinal que você diz assim, não, eu vou ficar de olho nessa paciente, porque ela pode ser que dê trabalho no pós-parto. Então, vocês sabem mais do que eu, mas eu vou dar uma dica super valiosa para as obstetras agora, né? Nós, assim, na saúde mental, devido à necessidade que a gente tem de monitorar e o uso das medicações, fazer pesquisas com medicações, nós temos muitos questionários, né? Então, tem o questionário de depressão pós-parto, tem o questionário de ansiedade, tem um questionário para depressão e tudo. Então, mas tem questionários que são generalistas, né? E que geram uma pontuação, né? Então, se de repente você está um pouco mais preocupada, e vocês estavam falando dessa situação da amamentação, eu lembrei que, assim, os piores casos que eu tive de mulheres ansiosas, quase com toque, né, em relação a na hora que o bebê nasceu, são de mulheres que, antes que no planejamento familiar, já eram pessoas muito metódicas, né, excessivamente... no popular, assim, controladoras, né? Planejadoras, que na verdade isso é uma insegurança que faz elas terem comportamentos de compensação, né? Na hora que nasce o bebê, acabou-se o controle de qualquer coisa, né? Assim, você não tem mais... É o caos. Dentro do livro que o seu bebê não vai obedecer o seu manual, né? E nem a sua vida mais vai obedecer ao seu manual, como você achava que tinha antes. Então, mesmo uma paciente dessa que, assim... não é ansiosa, não tem... é super estável, equilibrada, não sei o quê. Existem os questionários que são de características da personalidade da pessoa, né? Então, vocês podem usar, a gente pode disponibilizar até na descrição aqui, né, do programa, né? Sites ou então até mesmo os formulários. Que eu acho isso é muito interessante. Na psiquiatria, a gente tem que usar muito esses questionários, porque como as avaliações
são subjetivas, né? Sim. É dependente do operador, né? Assim como a ultrassonografia, eu acho. A gente verdade. tem que ficar nos vigiando, né? Então, acho que a obstetra pode se vigiar com relação a isso, aplicando questionários, testes. Na verdade, não são testes, são mais escalas ou inventários de comportamentos, né? Aquela paciente que fica pontua e você já fica mais de olho, né? Essa paciente pode ser que a gente precise ou intervir antes ou usar alguma medicação. Né? Porque eu imagino a dificuldade que vocês tenham de encaminhar pacientes para psicologia, por exemplo, né? O meu paciente, o paciente que me procura, ele quase obrigatoriamente tem que ter um psicólogo, né? Mas uma grávida não é obrigatório ter um psicólogo. Então, como é que você vai sugerir e com todo cuidado? Porque imagine essa super metódica, rígida demais. E às vezes acontecem problemas no casamento, que o nascimento é um evento, né? Que pode trazer problemas para o casamento, para a família de uma maneira geral. Isso desorganiza de uma forma que aí você vai ter que consertar o pneu com o carro andando, né? Assim, é muito mais difícil, porque o remédio demora a agir, essa pessoa ela é uma pessoa mais insegura, então às vezes não quer tomar o remédio, não quer fazer a terapia, não quer seguir não quer parar de amamentar pelo medo e tudo, né? Esses casos, assim, eu acho muito mais complicado, né? Porque muitas vezes a mãe que tá super deprimida, assim, né? Muito, muito deprimida, ela até nem tem energia, né? Pra amamentar, não tem ela precisa mais de um sossego, né? Tem as que não dormem também, né? Então, e às vezes você tem que dar um remédio para ela descansar, ela não pode tomar porque tem que amamentar o bebê durante a madrugada e não aceita colocar o leite na mamadeira, aparece demais essa situação, mas eu digo, mas se você não dormir, você não vai cuidar do seu bebê no outro dia, não sei o quê, né? E isso é um estresse, né, assim, que se não há um controle dos sinais vitais, da vitalidade do sono, apetite, alimentação, né, exercício, não sei o quê, só quem perde o bebê vai perder muito, né? O bebê vai perder muito. O vínculo é importante, né, nos primeiros dias. Eu acho assim, puxando a sardinha para o pré-natal de alto risco, eu vejo aquela paciente, por exemplo, aquela paciente que vem de várias perdas, que já o nível de ansiedade é muito alto, paciente que engravida muito tarde, então acima de 42, 43 anos, a gente vê mais risco, entendeu? Você vê que a paciente tem um discurso mais instável, entendeu? Uma hora ela tá amando aquele dali, outra hora não tá, ela tá rejeitando, então eu acho que são alguns casos que eu já fico minha pulguinha atrás da lei. Ou então essa que você falou, né? Extremamente organizada, extremamente detalhista. Ela quer tudo exatamente como vai acontecer, assim, assado. Quando chega o caos... Muita coisa você não consegue prever muito antes, né? Não consegue. Aí essas pacientes, eu fico com uma pulguinha atrás da orelha. E já a gente já acompanhou muitas pacientes juntos e fico também, até depois de uma conversa com ele, inicio realmente e me sinto na obrigação disso, entendeu? Quando realmente o caso não está evoluindo bem, ou está muito resistente, ou precisa aumentar muito as doses, e aí a gente vai lá e conversa e a gente tenta um plano B. Mas eu acho, sim, que a gente tem que começar para não perder tempo. A gente é um pouco relutante em prescrever medicações controladas e tudo, mas eu acho que a gente tem que enxergar, às vezes, também como uma tecnologia, né? Assim, por exemplo, o humor está deprimido há 2 semanas. É um critério para prescrever? Esse remédio vai fazer tão mal assim que eu não possa prescrever? Não vai. Vai causar dependência? Não vai. Então, do mesmo jeito que antigamente você ia para o Rio de Janeiro a pé e hoje vai de avião, você pode passar por essa fase, né, de uma maneira menos sofrida, inclusive porque com depressão, acho que qualquer grávida ou puérpera não funciona bem, assim, né? Não vai ser boa para é melhor tratar mesmo. Lembrar que os reflexos, né, vão recair sobre o bebê, ou às vezes sobre a família, os outros filhos e o marido. Então, acho que tudo a gente tem que tentar aí agregar para que as coisas andem da melhor forma possível, né? E a questão do acompanhamento, acho que multidisciplinar, o obstetra, às vezes a família, às vezes precisando, né, daquele suporte do psiquiatra, do psicólogo é muito importante, do educador físico, porque a gente bate muito nessa tecla. Hoje em dia, atividade física é remédio, né? É vital, assim. Todo mundo faz porque precisa. Não é porque tem que fazer porque gosta. Muitas vezes você faz porque precisa, porque é bom para a sua saúde, porque é bom para o seu humor.
para controlar algumas doenças na gestação. Tudo faz parte, é um jogo de equilíbrios, né? A gente tem que dar uma pintadinha no assunto também, que vocês estão me provocando agora, vocês, das mulheres que não conseguem engravidar, né? Da famosa infertilidade. E aí, ainda existe um tabu, né, de que existe a infertilidade psicológica, né? Eu nunca vi um caso desse, queria saber se vocês já viram, né? Tipo, não tem nada, faz todos os exames, mas não consegue engravidar. Ah, é porque é muito estressado. Vá relaxar, vai, né, vá viajar que você vai voltar grávida. Às vezes tem essas histórias, né? Mas eu acho que são vários fatores, assim. Hoje em dia, realmente, a nossa sociedade, né, exige muito. As mulheres estão investindo muito nas carreiras e acabam meio que retardando, né, essa escolha por serem mães. E isso repercute na saúde reprodutiva, inevitavelmente, porque ainda não, eu acho, não sei se algum dia vai existir uma fórmula mágica para preservar os óvulos de uma mulher de 40 anos, assim, naturalmente, né? Porque nós, mulheres, nascemos com todos os óvulos que a gente vai ter durante a vida, desde o momento que a gente nasce. Então, se você decide engravidar com 20 anos, a qualidade dos seus óvulos e a quantidade vai ser uma. Se você precisa retardar por escolha ou por opção ou por falta até de opção, essa escolha em ser mãe, de 20 para 35, para 40 ou mais de 40, que a gente está vendo muito isso. É muito frequente pacientes com mais de 40 anos. Isso vai repercutir de várias formas. A dificuldade em engravidar, a questão de ter mais chance de o bebê ter alguma malformação. Então, tudo isso também gera ansiedade, né? E às vezes ela está fazendo mil coisas, mil escolhas, é a profissão e tal, e é quando ela parou 40 anos, e agora? Eu acho que das causas a que você mais relaciona transtorno de ansiedade ou algum transtorno outro psiquiátrico de causas de infertilidade é a endometriose, entendeu? Eu sempre acho na prática que elas estão muito juntas. Isso. A gente sempre brinca assim, fala que a endometriose é uma doença da mulher moderna, digamos assim, Sim. porque aquela mulher que demorou mais para tentar engravidar, que está engravidando depois. E quando diz, uma das causas que descobre essa, né, perguntar por que é que eu não estou conseguindo engravidar, aí vem a danada da endometriose. E quando você vai ver, a paciente, geralmente, isso obviamente não é uma rotina, né, mas geralmente ela tem um transtorno de ansiedade junto, entendeu? Que inclusive faz parte do tratamento indicado para endometriose. O tratamento de endometriose, ele não é só medicamentoso ou também medicamentoso. Ela tem que ter várias coisas juntas. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. E a gente fala para elas, você tem que estar na fase mais saudável da sua vida quando você quer receber um bebê. Então tem que estar com atividade física em dia, tem que estar com a cabeça em dia, tem que estar dormindo bem, se alimentando bem. E isso acaba sendo um dos tratamentos que a gente faz para a endometriose. Por isso que eu sempre acho que elas estão muito casadas. Não adianta você tratar uma coisa e esquecer a outra. Então essa história de infertilidade psicológica acho que não existe, né? Não, acho que não. Sempre vai ter alguma causa. Algum fator, certamente. Às vezes é porque não foi adequadamente avaliada. Agora, o transtorno psicológico por infertilidade, aí eu acho que a gente encontra. Eu acho que eu queria que vocês definissem primeiro o que é infertilidade, né? Porque esse vídeo é para todo mundo, porque as pessoas podem achar que só porque nunca teve um filho já é infértil, né? Assim, o diagnóstico, né, como a gente define infertilidade, é em um casal que está tentando regularmente engravidar antes de 35 anos, por um ano, nessa tentativa. Eu tenho menos de 35 anos, estou há um ano tentando engravidar, tendo relações frequentes e naquele período fértil e não consegue. Então, ali é um casal que tem esse diagnóstico. Acima de 35 anos, a gente fala que esse período ele diminui para 6 meses. Então, 6 meses de tentativas. Naquele período também, sabendo que está tudo adequado e não consegue engravidar, ele também dá o diagnóstico ao casal, lembrando que é sempre ao casal. Isso, eu adorei essa definição, eu ia frisar isso. Lembrando que a infertilidade é do casal. Então, muitas vezes a gente que eu falo assim, né, acaba que as mulheres são investigadas, colocadas de cabeça para baixo, avaliam tudo. E o marido, né? É muito frequente a gente ver essa questão. Ele já se estuda, doutor, e o seu marido? Pelos estudos, né, os últimos, 50-50. 50% causa masculina, 50% causa feminina. Então, não tem como você não ir. E a gente vê hoje em dia, mas realmente, o marido indo na consulta até pré. Não, a gente tá pensando em engravidar. E vem o marido junto. Eu acho isso fantástico. Eu não via isso há 10 anos atrás, há 8 anos atrás.
Então, eu acho que isso já é um trazer assim, vamos lá, vamos pesquisar para saber o que é que está acontecendo. E aí, assim, às vezes as mulheres, né, acho que mais que os homens, ficam, sim, desenvolvem quadros, às vezes, depressivos ou ansiosos, também associados, né, a essa questão da infertilidade. E aí vem aquela dúvida do começo da nossa conversa. E o remédio que eu vou tomar, né, não vai piorar a minha infertilidade, não pode comprometer? Assim como também, por exemplo, pacientes que têm esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, que tomam medicações que não podem parar de jeito nenhum, né? Esses remédios também provocam infertilidade, ou como é que vai ser? E a gente conversa muito, às vezes, com esses pacientes, essas pacientes, né, sobre a possibilidade já da fertilização, né? E durante a fertilização, aí sim, eu vejo, pelo menos isso é porque a minha demanda é diferente da de vocês, né? As mulheres que chegam no meu consultório na fertilização chegam com hormônios e chegam com efeitos que parecem piorar os sintomas de ansiedade ou até mesmo sintomas físicos, né? De cansaço, de Ganho de disposição, peso, ganho de peso. Isso é muito desgastante, né? O processo assim da fertilização. E nem sempre é garantia, né? Às vezes o paciente aposta tudo e às vezes é muito comum ela Ainda não tem que conseguir trabalhar engravidar. essa expectativa também. No primeira tentativa, e tem pacientes que têm muitas tentativas. É realmente a gente que acompanha perto ou alguém que já passou, só sabe mesmo quem passa. É difícil mesmo. E. Peraí, deixa eu tirar a aguinha aqui. E dentro do planejamento familiar, assim, como é que tem acontecido essas mulheres, o casal, né? Como é que tem esses casais com infertilidade? Como é que tem sido a aceitação por uma adoção? Isso é uma conversa que vocês também têm com essas famílias? Como é que eles aceitam ou não? Como é que eles lidam com isso, né? Eu acho que essa conversa já é para aquele casal que já tentou, o caminho já é muito longo, entendeu? Foram várias perdas ou várias tentativas de fertilização que não deram certo. Eu tive casos aqui, eu tenho milhões de casos, mas eu já tive casos de útero, agora me veio, de útero doação, uma doação, né? De óvulo, outra coisa, o que a gente tá vendo muito agora é óvulos doados, entendeu? Então, ovo doação, que a gente tá vendo muito, que também é um tabu, que elas têm um receio, né? Ou elas não, essa daí seria a última opção para algumas. E aí depois Eu disso acho que é que uma vem barriga solidária. barriga solidária, é isso, amiga. Barriga Barriga solidária. Você já está um bebê que não é seu, de uma prima, do geralmente irmão, de alguém da família, né? Alguém que você realmente... Tive 2 casos e, inclusive, esses 2 casos não foram não foram bem sucedidos da parte psiquiátrica, entendeu? Então, eu fiquei, inclusive, acompanhando essa mãe que cedeu útero para eu não me lembro, foi uma prima, e eles já tinham 6 tentativas de fertilização que não tinham dado certo, e aí ela fez 2 embriões, né, o casal, um ela colocou em si, que não evoluiu, e colocou o outro na prima, né, na tentativa da prima deu certo, e evoluiu, eu fiz o pré-natal, iam os 3 na consulta e tal, mas no decorrer teve algumas complicações, ela teve uma hipertensão gestacional, enfim, mas o bebê nasceu super bem. Mas eu nunca vou esquecer dessa cena, que me marcou muito, porque geralmente quando eu tiro o bebê, né, na cesárea, a primeira coisa que eu faço é levar peço até para baixar, baixo o pano, vou lá, fiz isso com os seus 2. Priscila foi a obstetra da... E aí eu peço para baixar o pano e entrego, né, para o bebê, dar cheirinho, beijinho, aquela coisa toda, e esse não. O pano continuou estendido e eu dei para o casal que estava aqui do meu lado. Então, realmente, uma das cenas que eu não vou esquecer. E essa mãe, eu tinha muito cuidado com a cabeça dela, mas realmente ela não evoluiu muito legal depois disso. A gente precisou fazer um tratamento muito longo, com a ajuda do psiquiatra, de muita terapia para ela conseguir. A mãe que você diz que teve, que gestou. Bebê, que gestou. Ela não lidou bem com ceder o filho. Entendeu? Depois ela ficou com a ideia de que o filho era dela, né, e não da... de perda, sabe? Não sei, foi muito complexo. Eu fiquei quase um ano acompanhando ela e ligava para ela e mandava mensagem
para saber como é que ela estava lidando e, enfim, comecei medicação, terapia junto, porque não era um caso fácil, não. Então, são casos, assim, né, que são bem raros, mas que existem, acontecem e talvez hoje em dia sejam mais comuns, na verdade, né? Principalmente o pessoal da fertilização, essa questão da doação do óvulo, essa questão de às vezes, você emprestar o seu útero. Eu já acompanhei uma paciente, no caso, ela estava gestando para uma prima, mas a prima não tinha útero, ela tinha os ovários, assim, o óvulo era dela e tudo, mas ela não tinha útero, então a prima gestou para ela. Esse foi tranquilo. Foi, que bom. Foi, graças a Deus, porque é triste, né, assim, não é fácil, assim, todo esse processo. Mas é isso, eu Jalinha, acho. acho que para finalizar, o que é que você daria de um recado para quem está querendo gestar ou já está gestante, que tem esse receio, esse medo? Como é que a gente pode acalmar essas mulheres? Olha, meu recado vai para as mulheres que querem engravidar, que não tenham medo se precisar de usar uma medicação durante a gravidez. Isso não vai... A gente pode escolher remédios que sejam seguros, né? Claro que o risco é dos dois lados. O médico prescreve ao paciente, quem está correndo risco também, quem assume o risco junto. Para as obstetras que não tenham medo ou receio, que se desesperem quando as pacientes tomam alguma medicação, que façam consultas com seus colegas psiquiatras sobre a sua... se tiver alguma dúvida, alguma situação. Que as doenças psiquiátricas também não é nenhum impedimento para você engravidar e ser mãe, porque ser mãe e pai é um instinto aí da natureza. Ninguém sabe por que ser mãe ou ser pai, só para quê, né? Boa. E lembrar que é sempre importante e não tem por que não pedir ajuda. Se você acha que você está precisando de ajuda, ou se a grávida não está percebendo, mas o familiar está percebendo, de repente chega no obstetra, né? E conversa, o que é que você acha? Tal sugerir, né? Porque às vezes, né, o marido vai e dá uma dica ao obstetra, às vezes até sem a paciente querer ou saber. Importante. Tá ótimo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado vocês também por essa conversa. Muito boa. Terei várias dúvidas com vocês. Tá ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada.